para quem tem alguma curiosidade, Garhoff não é um nome de família, é um nome próprio. E tem uma pequena história atrelada com ele. Um dos meus tios chamava-se Garhoff e morreu de forma inesperada e trágica. E meu pai quis homenagear o nome dele e quis pôr em mim. Porém, o pároco da cidade, ele tinha uma implicância com nomes que não eram santificados ou nomes de santo. E aí implicou que Garhoff não era santo. Era um nome de família e, obviamente, não podia ser batizado com aquele nome. Para fazer uma história comprida mais curta, o meu padrinho, para não ter uma briga entre o pároco e meu pai, né, que ele também não ia aceitar não dar o nome que ele queria ao filho dele, então foi uma fórmula conciliatória, foi José Garhoff, porque José é nome de santo e Garhoff podia ser o nome da família. Eu sou conhecido em Sergipe como Garhoff, fora de Sergipe, José Dória, Dória é o nome de guerra. Mas a história de qualquer pessoa, ela começa, de alguma forma, em algum lugar, e as influências a gente não pode deixar de mencionar, né? A minha grande influência na minha vida foram, obviamente, os meus pais, né? O incentivo, e mesmo em condições limitadas de uma cidade do interior, do estado de Sergipe, que é um estado periférico, não é nem um grande estado desenvolvido, mas as pessoas daquela época tinham uma outra concepção de educação. Eu fui educado numa escola de 4 turmas numa só. Eu chamo tudo num, para imitar esse computador da Sony, que era tudo num, né? Mas eram uns 4 ou 5 anos daquela época, era numa sala só. O 4º ano tomava conta do terceiro, o terceiro do segundo, e a professora regia e imperava sobre todos nós. A Esmeralda Menezes foi a minha grande segunda influência positiva na minha vida, que ela tomou interesse especial pelos seus alunos e principalmente por aqueles que ela achava que dariam em alguma coisa, usando a linguagem do interior. Esse menino vai a algum lugar, vai chegar em algum lugar, né? Então a professora castigava mais a gente, exigia mais da gente, e a gente era disciplinado de forma, como é que eu diria, de forma sistemática e autoritária e de muita cobrança. Isso foi positivo, não tem nenhuma reclamação sobre isso. Obviamente, quando eu era menino, não gostava, mas hoje eu vejo que tudo que ela estava fazendo era para dar um senso de disciplina, de educação e de objetividade, né? E com essa educação, de uma sala só, com 4 turmas lá dentro, quase 50 meninos, ela pôde incutir hábitos de leitura. Nós éramos obrigados a fazer leituras todas as semanas. Somente os bons, que ela chamava os bons alunos, no qual eu me destacava, estava incluído, era designado um dos livros que ela tinha trancado a 7 chaves para não estragar. Ela abria a estante e nos confiava o livro e exigia uma leitura. Todo fim de semana a gente levava um livro para casa para trazer um capítulo decorado, seja lá o que foi. Toda semana tinha uma sessão obrigatória onde você era forçado, obrigado, estimulado, sei lá qual é a palavra que a gente pode procurar. Não tinha nenhuma sistemática filosófica ou didática ou educacional. Era aprender, aprender e aprender. Então a gente tinha que declinar uma poesia, tinha que fazer um conto. As histórias não eram as mesmas, quer dizer, era uma espécie de um álbum, né, num cavalete, onde tinham as estampas. Durante 4 anos eram as mesmas estampas. As histórias eram que tinham que ser diferentes. Então, no 2º ano, quando você já estava rabiscando, escrevendo alguma coisa, você simplesmente era obrigado a fazer uma composição, que vejo. E era, até hoje, o segredo da minha educação, que eu gosto de exprimir em 2 palavras, é que vejo, que ninguém sabe o que é. Mas foi o que ficou, de certa forma, gravado nesse sistema educativo primário, né? Quer dizer, no 1º ano você escrevia uma composição simplesmente só, que vejo. Vejo Maria, uma bola e uma... Não, vejo um menino, uma menina e uma bola. Era tudo que você podia escrever. No 3º ano, você já dava um nome. Vejo João, vejo Maria. No 4º ano, você já era obrigado a contar uma história sofisticada com a mesma estampa. Então, os recursos eram limitadíssimos. A imaginação, a disciplina
eram as mesmas que fazem as pessoas. Quer dizer, era o interesse em educar-nos, né? Então essa foi a escola primária que eu tive, e até o terceiro ou quarto ano ginasial, dependendo das disciplinas, eu não precisei mais estudar. Me tornei quase que meio vagal, né, durante o ginásio, né? Só com a bagagem que a professora de interior me deu. Então, eu cheguei na capital, depois que passei no exame de admissão, que era obrigado naquela época, qualquer um podia entrar para o ginásio, mas depois se passasse na admissão. Não tinha o primeiro grau, segundo grau, terceiro grau, sei lá o que é que tem hoje, né? Mas você tinha o admissão, que era depois do primário que você fazia, mas era obrigado para você ir para o ginásio. Você tinha o curso ginasial, que era de 4 anos, científico, ou mais para humanidades, letras, etc., que era o chamado clássico. Latim era obrigatório nos 4 anos de ginásio, e no ano que eu cheguei para o científico, eu preferi fazer a área de ciências, né? Se bem que minha vocação sempre foi para a área de humanidades, direito, etc., mas por questões que eu não sei explicar, eu fui obrigado, não sei, eu acho que eram as meninas mais bonitas, eu acho que estava no científico, e aí eu fui para o lado do científico em vez de ir para o lado clássico. Não me lembro bem, mas teve alguma coisa a ver com isso, né? Então eu fui para o científico, mas nesse ano de 1960 ou 61, foi o último ano que teve grego no curso clássico. Imagine, isso é Aracaju que eu estou falando, 1960, quer dizer, se estudava grego para ser professor primário. Não que você fosse saber falar grego ou traduzir grego, mas o fato de você ter um professor de grego, alguém que soubesse que existia um idioma extinto chamado grego há 70 anos atrás, em Aracaju, lhe diz do esmero e da importância que era a educação para as pessoas naquela época. Coisa que, às vezes, eu não traduzo com o mesmo entusiasmo nos dias de hoje. Você tem currículos pensados, elaborados, estruturados, dentro das melhores metodologias, e não tem empenho, nem tem compromisso, nem da sociedade para que os seus alunos sejam excelentes do ponto de vista da formação humana, e parece que do ponto de vista do professor, o mais importante é você passar num concurso. Depois que você passa num concurso, acabou. Ou pagar numa escola onde você transfere para a escola tudo que é da responsabilidade de criar seus filhos. Mas a sociedade mesmo e a família parece que cada vez mais se distancia desse processo educativo. Essa foi a minha grande felicidade. A minha família estava presente na minha educação, a minha professora e todos os professores que eu tive, por um motivo ou por outro que eu não sei explicar, mas foi um produto daquela época. Eu tive essa outra grande felicidade, foi de chegar na vida adulta aos 18 anos, chegar como trabalhador. Como trabalhador, boia fria, porque inclusive não tinha nem carteira assinada, que era simplesmente um estagiário, ainda vendo se dava certo ou não no trabalho, né? Mas com isso eu tinha que frequentar os diversos locais de trabalho, né? E tive alguns contatos interessantes, que era com os agitadores e sindicalistas dos bancários daquela época, que era uma classe muito ativa, e os comerciários também de Recife. Recife vivia um momento ímpar de politização dentro do país, era conhecido como a capital comunista, esquerdista, sei lá, do Nordeste. O governador era Miguel Arraes de Alencar e o prefeito era Pelópio da Silveira. Foi quando eu cheguei no Recife. E o maior agitador do Nordeste era Francisco Julião, organizando as ligas camponesas. Então, se tivesse algum lugar que prometesse alguma coisa mais desestabilizadora na América Latina, era o Recife. Então eu cheguei lá, por acaso não sabia que eu estava vivendo a história mais empolgante do século XX no Brasil, história política, quer dizer, fora de outros movimentos e outros lugares, mas eu tenho a impressão que essa foi a época mais rica política que tinha. Você aprendia política na rua. Na esquina da Sertã, era um dos intelectuais jornalistas discutiam, porque não tinha internet, televisão era só 1 ou 2 canais, e os programas eram muito bem comportados, né? Então a agitação política se dava na Conde da Boa Vista, na esquina da Sertã, que era era chamada de Moscozinho, de Sertãozinho, tinha vários apelidos, né? Os intelectuais, jornalistas, agitadores, comunistas, tudo que você
poderia, que podia causar uma ebulição, se reunia entre as 5 horas da tarde e as 7 horas da noite, antes do pessoal ir embora, e depois que o calor arrefecia um pouco para tomar cerveja, conversar essas besteiras, né, e discutir política. E eu, obviamente, no caminho do trabalho para o fim do científico, eu fiz lá no Recife último ano, né, uma meia hora, 20 minutos, 30 minutos, o que podia, eu passava ou no Sertãozinho, ou no sindicato dos bancários, que ficava na Conde da Boa Vista, para ver quem era o inflamado que ia tocar fogo na sociedade daquela época. O maior agitador era geralmente entre os bancários, né? Então, com isso, eu fui tendo uma percepção política um pouco diferente dos meus colegas de trabalho, que eram office boys, né? E uma situação inusitada que eu gosto sempre de contar. O sonho daquela época era a gente estudar, mas só que não podia estudar. Como é que eu ia trabalhar e estudar ao mesmo tempo? Podia até conseguir um diploma numa faculdade noturna, mas estudar mesmo não podia. Então apareceu a possibilidade da gente estudar na Universidade Patrício Lumumba, que na época era o centro do proselitismo do comunismo internacional, né? Então, muita gente, a gente sabia, eu não conhecia ninguém que fosse, mas a gente sabia que estudantes estrangeiros podiam estudar em Moscou, né? Então era uma grande chance, né? Então no dia 29 ou 30 de março de 1964, eu me lembro das datas pelo que vai se desenrolar agora, né? Eu e esse colega meu de office boy, né? de estafeta, né? Office boy é uma palavra bonita, na verdade o que a gente era entregador de carta, estafeta naquela época, né? Nós passamos na sede cultural Brasil, a Rússia, que ficava no andar superior de um prédio que abrigava a junta comercial, onde eu tinha que passar lá todo dia para entregar e receber documentos, que era o escritório de contabilidade, a gente tinha que fazer isso tudo. Então eu estava bastante familiarizado com o endereço. Mas só que nesse dia, quem foi encarregado de pegar as fichas foi o meu colega, que aproveitou e deixou a ficha dele e trouxe a minha. A minha eu enchi no escritório e iria entregar no dia seguinte, quando chegou. Os militares estavam na rua no dia 1º de abril, então foi uma confusão danada, né? Antes disso, porém, nós procurando essas avenidas de escapes, né, para ver se estudava, etc., né? O primeiro encontro deveria ter sido com um dirigente da época do Partido Comunista que se chamava Gregório Bezerra, e ele tinha um escritório do Partido Comunista vizinho à sala onde a gente ia ter aula particular para um vestibular de Direito que a gente queria fazer. Caso nada desse certo, nós faríamos vestibular de Direito, estudaríamos de noite e daí trabalharíamos de dia, né? E em função disso, eu instiguei o meu colega que a gente devia procurar Gregório Bezerra para ver se ele dava um jeito de ajeitar a ficha da gente lá na sociedade, quem sabe a gente alcançar uma bolsa na União Soviética na época, né? Só que 2 meninos de 18 anos e a legenda que era Gregório Bezerra, que tinha sido, depois terminou sendo preso, caçado, tem várias histórias dele dentro da política brasileira, mas nessa época ele era assustador a presença dele, ele estava mais ou menos na minha idade, já devia ter talvez mais novo do que eu estou agora, né? Em torno quase de 65 para 70 anos, né? E era uma figura, a cara dele emitia medo, de tão sério que ele era. Se ele olhasse para você, a gente se tremia, né? E quando eu cheguei na frente dele, que batei, que ele mandou entrar, que baixou o jornal, eu não tive mais coragem de falar. E o meu colega estava a uns 15 metros da minha frente, esperando que eu falasse. Então eu também não podia decepcioná-lo. Então eu inventei uma história que eu estava procurando a sala do professor Aderbal, que era o cara que ia me dar aula. Aí ele, com o dedo sem olhar para mim, fez assim. E aí eu fiquei na frente, ele baixou o jornal, aí ao lado, não entender, não, me botando para fora da sala dele, né, porque eu não sabia falar, ele estava todo engasgado, né? E aí eu digo, mas aonde? Aqui? Sim. Aí, como quem diz, seu idiota, você não percebeu que eu já lhe falei? Eu sei que um segundo que pareceu uma eternidade, eu dialoguei 3 palavras com ele que não tinha nada com o objetivo da minha missão. Mas o meu colega, depois que perguntou, e aí? Eu digo,
tudo certo. Eu não menti, disse tudo certo. A gente pode ir lá amanhã. Ele não tinha falado nada disso. Ele não tinha falado nada, ele apenas me apontou onde era a sala, que eu perguntei, porque estava com medo de falar com ele, né? E por causa disso, o meu colega deixou a ficha dele e eu atrasei a minha. Por causa de um dia, ele teve que responder um inquérito policial militar. Mas foi de uma dignidade tão grande que nunca me entregou. Eu não fiz nada, mas ele podia ter me entregado, né? Não, eu fui lá porque o Dória me prometeu que ia ter uma bolsa, que tinha falado com o Gregório Bezerra, mas simplesmente ele deu um jeito de satisfazer o inquérito policial militar. Então, meu primeira grande, digamos assim, risco que eu passei com o estabelecimento militar da época, né? Mas essa é uma história que eu gosto sempre de contar das pessoas, de coisas inusitadas e situações que as pessoas que têm dignidade as têm em qualquer circunstância. Quer dizer, um rapaz de 18 anos, do interior de Pernambuco, que era esse colega meu, teve a dignidade de não me entregar. Depois ele morreu, eu sou eternamente grato por ele não ter feito nada do que talvez até eu fizesse. Eu não sei se eu teria tanta coragem de não entregá-lo, mas ele foi corajoso e altivo e não me entregou. Então eu sempre digo, ele teve mais coragem do que eu. Eu era um enrolão, né? E ele realmente foi quem segurou a barra na hora, né? Bom, depois disso apareceu a outra grande figura de grande importância na minha trajetória de professor e etc., foi Celso Furtado. Celso Furtado era o presidente da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste, a SUDENE, né? Que naquela época tinha um papel fundamental do que a gente achava que ia ser o desenvolvimento do Nordeste, né? A SUDENE, acho que foi criada, perdoe se não tiver com os dados certos, por Getúlio Vargas, né? Mas foi dinamizada ainda entre os governos de Juscelino e de João Goulart. Celso Furtado foi mantido durante esses governos, né? E, obviamente, foi cassado com os militares, né? Mas, antes disso, ele tinha instituído um programa que era um pouco diferente do que a gente hoje chama tal da Ciência Sem Fronteiras, né? Que eu tenho uma pinimba danada com o nome, com o programa e com a alienação e a enganação que trouxe para os estudantes e para o sistema, achando que a gente está fazendo alguma coisa. Mas Celso Furtado foi quem pensou em investir no estudante universitário. Mas ele investiu de outra forma. Ele selecionou os melhores como? Os que o teste, uma bateria de teste psicológico, apontavam como pessoas inteligentes, capazes de responder um teste psicológico, ou psicotécnico, sei lá como é que chamava naquela época, né? E aquelas pessoas recebiam um salário mínimo e se teriam de receber um curso que ele organizava, chamava Cursinho da SUDENE, dos melhores professores de Recife, para que você pudesse competir no vestibular. Ele não deu cota, ele deu a oportunidade de você estudar, que é uma coisa muito diferente do que a gente está vendo agora, né? Então, Celso Furtado foi capaz, né, quer dizer, de modificar a mentalidade dos vestibulares de Recife, vestibulares de áreas técnicas. Era engenharia, medicina veterinária, agronomia e geologia. Essas 4 carreiras, e química, desculpa, eram 4 ou 5 carreiras técnicas, né? Então você recebia uma bolsa que era um salário mínimo completa e os melhores professores do Recife para você passar no vestibular. E resultado disso, para encurtar um pouco a conversa, que vocês não estão muito interessados nesses detalhes, mas às vezes é importante só para a gente ver que os programas não surgiram. Eles às vezes são maquiados e travestidos, mas eles já tiveram uma origem e já tiveram resultado. Então, os primeiros lugares de todos os vestibulares dessas principais carreiras foram do cursinho da SUDENE. Quer dizer, eu mesmo e mais 2 colegas, né, os 3 primeiros lugares foram do cursinho. Eu passei em 3º lugar no vestibular de veterinária. Alguns de vocês me perguntaram antes, como é que você foi para a veterinária e chegou aqui? Eu nunca fui para a veterinária. A veterinária é que me recebeu porque era o único que eu poderia passar. Naquela época, o vestibular de veterinária não era muito procurado, e se eu quisesse estudar, tinha que ser através de um vestibular que não exigisse a competitividade dos outros. Eu não podia ser engenheiro porque não tinha cabeça matemática, não podia ser geólogo porque não podia
não tinha condições de competir com os feras da época, os estudantes da época do Recife, né? Então, o vestibular que eu achei que eu poderia arriscar era o de medicina veterinária, nem o de agronomia, que era mais competitivo. Então, acertei em cheio, porque passei e tive uma bolsa de 4 anos para estudar veterinária. E me formei em veterinária, né? No último ano, eu ganhei uma bolsa da Fulbright. Antes disso, porém, eu fui selecionado para... Naquela época, os Estados Unidos tinham muito interesse nas elites estudantis e tinham programas que a gente sabe que eram programas de Departamento de Estado, cuja finalidade era se aproximar das lideranças, né? E mostrar uma outra forma de fazer política e de competitividade internacional que não fosse só o grande prestígio que a União Soviética tinha com as esquerdas e com a juventude. Em 1960 era menos de 10 anos da Revolução do Cuba, né? E Cuba representava uma ameaça muito grande à hegemonia ideológica que os Estados Unidos têm, né, e mantiveram na América Latina, né? Então isso precisava ser neutralizado. Então esses programas para oferecer a oportunidade de viajar para os Estados Unidos, né, existiam. 2 deles eram mais importantes, o American Fields e o Dowside. Eu cheguei a ser finalista no American Fields, não ganhei a viagem, mas terminei sendo selecionado para o Dowside. Obviamente, vocês podem pensar o que seria o patrulhamento ideológico naquela época. Vendidos, né, essa coisa todinha, né? Mas era o preço que a gente pagava. Eu, como tinha curiosidade demais e não tinha nenhum compromisso ou atrelamento com nenhuma ideologia, eu tinha meu pensamento livre, e a maioria das vezes, e a maior parte dos meus amigos estava à margem do sistema, era do outro lado. Mas isso não necessariamente não me prendia a ser membro de um partido ou estar cegamente envolvido com um determinado tipo de ideologia, fosse ou não. Mas se tivesse uma preferência de votar, meus candidatos eram todos à esquerda do sistema, né? E, obviamente, passei muito susto exatamente por causa dessas preferências políticas, né? Bom, mas fui aos Estados Unidos ainda como líder estudantil e tive uma impressão diferente da sociedade americana. Voltei com a ideia fixa de estudar lá, fazer uma pós-graduação lá, porque eu tive contato com as universidades americanas e nada que eu pudesse imaginar, pudesse ser uma universidade, eu achava que poderia existir. Lembre-se que não existia televisão, não existia internet, não existia nada, né? Tudo que você tinha que fazer era ler e imaginar. Quer dizer, como estudante universitário, eu podia ver a influência do conhecimento americano em cima dos livros-textos, em cima de uma opção de coisa, mas não podia imaginar o que fosse uma universidade, né? E, obviamente, que eu vi o grande impacto, né, que a universidade, que a sociedade americana tem a universidade e a universidade americana tem sobre a sociedade. No último ano da graduação, eu fui selecionado para uma bolsa da Fulbright. Quer dizer, fui selecionado também a força de expressão. Eles tinham 5 vagas e eu tirei o 6º lugar. Obviamente, fiquei de fora. Já tinha perdido as esperanças quando um professor, que depois ele veio ser colega aqui na matemática, né, desistiu da bolsa. Depois ele veio me dizer, eu não sabia quem ele era na época, era estudante igual a mim lá em Recife, né? Porque recebeu uma oferta da universidade para ser professor assistente. Então, ele preferiu ser professor assistente, que o status era melhor, e deixou a 6ª vaga. E aí eu fui tragado no bater do gongo, debaixo do arame farpado, na última hora. Quer dizer, essa foi, se existir milagre, esse foi um milagre da minha vida, que eu sempre atribuo a Nossa Senhora da Purificação, que é a padroeira da capela, né? Não me entendam mal, mas... não acredito em Deus, mas a Nossa Senhora da Purificação, ela existe. Que não é possível eu ter tanta sorte assim se não tivesse alguma coisa segurando essas histórias lá por detrás, né? E com isso eu fui para os Estados Unidos, né? E com a ideia também de me envolver dentro de uma sistemática de pós-graduação que tivesse certas consequências sociopolíticas. Eu vivia impressionado na época com as obras daquele pernambucano Josué de Castro. Josué de Castro, eu li tudo dele.
na época que eu era estudante. Li Josué de Castro, li muitos pensadores da época, né? Li o que os Estados Unidos estavam produzindo na época sobre a explosão demográfica do mundo, né? Li sobre Malthus, as teorias malthusianas, e me imbuí ideologicamente de que parte da solução da humanidade, isso é 50 anos atrás, né? Teria de vir da revolução da produção de alimentos, porque a gente, há 50 anos atrás, a gente achava que a gente ia chegar numa encruzilhada que ia ser muito problemático. O nosso modelo de desenvolvimento da época não previa a revolução industrial, a revolução agrícola que houve nesses 50 anos. Né? Então a gente tem o prêmio Nobel da época era alguém que fez botou uma lisina dentro de uma molécula lá do milho, né? O Bergman, não sei bem o que era, mas era exatamente por causa da escassez de proteína. Né? Quer dizer, a desnutrição materno-infantil da época tinha sido recentemente estudada de uma forma bem científica por a Cecil Williams e outras pessoas no mundo, né? Lá na Europa e nos Estados Unidos. Né? Então, todos nós acreditávamos que era através do alimento que a gente ia salvar a humanidade. Né? Então, com isso, eu também procurei dirigir os meus trabalhos de pós-graduação, isso já nos Estados Unidos, né? Através de entender os mecanismos de transformar a matéria-prima alimentar barata, que são as gramíneas, né? Em alimentos de alto valor nutritivo, que é carne, ovos, leites, etc. Né? Então, meu primeiro desafio foi estudar a digestibilidade de plantas celulolíticas. Né? E eu estudei bastante o química naquela época, né? Fiz um trabalho que eu achei empolgante. Né? Obviamente que passou por esquecimento. Nem eu salvei o mundo, nem o mundo precisou ser salvo pelas gramíneas. Né? Muito pelo contrário. Né? Hoje a gente vê que os ruminantes causam um baita de um buraco de ozônio maior do que a gente podia ter imaginado. Mas não era a ideia na época. Né? Então, desse projeto de transformação, de otimização, não transformação, que a gente não transforma nada, os micróbios é que o fazem, mas a otimização disso, acabou-se o mestrado e eu não quis voltar, por sérias considerações ideológicas. Quer dizer, o Brasil então já estava na época do Médici e a situação política, o desenvolvimento econômico era grande, mas a repressão política era maior. E eu tinha algumas dúvidas. Tinha sido presidente do Diretório Central dos Estudantes lá de Pernambuco e obviamente que eu não ia me encaixar com o que eu achava que eu estava lendo na época. Né? A repressão estava muito grande e eu achei que era melhor eu fazer um doutorado lá. Mas minha bolsa não permitia que eu ficasse. Eu tinha que terminar e voltar. E eu fui a Nova York fazer com o pessoal da Comissão Fulbright, do Instituto Internacional de Educação. Quer dizer, eu modifiquei meio mundo, movi meio mundo lá nos Estados Unidos e consegui de forma, eu não sei explicar, novamente talvez intervenção divina de Nossa Senhora da Purificação, né? Mas eu sei que eles permitiram que eu ficasse outro ano, não para eu fazer doutorado, mas eu me matriculei no doutorado e eles achavam que eu estava continuando os estudos que eu deixei no meio do caminho, eu disse que era, o que não era, fiquei ali pelo meio. E como eu trabalhava muito no departamento, todo mundo me conhecia, o meu orientador me deu cobertura. E eu sei que quando eles resolveram me mandar embora, eu já estava no último ano do doutorado. E aí entrou, já está no último ano, aí já foi o meu orientador que já teve interesse. Então ele segurou as pontas com o Departamento de Estado, porque eu já estava com 3 ameaças de ser expulso do país. Né? E pelo menos da boca dele, umas 3 vezes ele me falou, disse, eu não sei o que você fez lá, mas o pessoal quer lhe mandar embora. Por amor de Deus, não me permita ainda sair de lá nessas circunstâncias de agora. Né? Eu sei que eu consegui terminar o doutorado, e o meu doutorado já não foi mais com gramíneas, porque ele trabalhava com uma ideia futurística. Na época, eu nem sabia que a gente estava olhando para o futuro, né? Mas ele trabalhava com alterações ambientais, que hoje a gente pode
transpor isso, chamar isso de mudanças climáticas. O que era o projeto desse professor que eu trabalhava com ele, né? Era que as regiões tropicais do mundo tinham uma constância de temperatura que era bem diferente da dinâmica das regiões mais temperadas, né? E que essa, que a gente chamava na época, essa agricultura tropical, poderia ser otimizada também. Novamente, era a mesma ideia de otimização, de produção de alimentos, mas dessa vez voltada para monogástricos, para aves, porcos, etc. Não para poligástricos, que era o caso de ruminantes, né? Eu ainda até sei falar cientificamente, poligástrico, monogástrico, quem estiver me ouvindo vai achar que eu ainda me lembro dessas coisas, né? Mas eu sei que ele tinha câmaras ambientais, que você controlava umidade, temperatura, calor e etc. Então a gente trabalhava com alterações endócrinas dentro de ambientes controlados. Então tinha uma experimentação que a gente aumentava as temperaturas externas e em outro grupo a gente modificava os controladores endócrinos dessas temperaturas, que principalmente os termorreguladores estão afetos aos hormônios da tireoide, né? Então eu trabalhei com endocrinologia voltada para a produção agrícola. Mas em ter que fazer isso, eu tive que estudar coisas inteiramente diferentes, né? E me interessar por coisas que eu nunca achei que eu poderia me interessar. Então, meu doutorado foi nessa área de alterações neuroendócrinas, né? E marcadores de absorção de alguns nutrientes. Então, com esse projeto, eu pude trabalhar com rastreadores à base de radiação, né? de isótopos de cálcio na época, né? E era o que tinha de mais avançado, né? Então, do ponto de vista da educação, que eu quero chegar, né? A minha educação científica agora não é educação técnica de treinamento, ou a primária, a secundária, ou a de faculdade, mas a educação científica, ela foi de uma amplitude que eu não conheço ninguém que tenha tido ou tenha sido forçado, porque não foi por oportunidade, foi por falta de dinheiro, né? Porque eu caí de um programa para cair no outro, né? E para fugir a ser expulso. Eu tive que trabalhar como um condenado e fazer uma coisa diferente, que o interessado, que era o orientador, se empenhasse em que eu não saísse. Eu sei que eu procurei o Manuel da Frota Moreira, que era um professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, ainda no Rio, CNPq naquela época não estava em Brasília, né? E fui até ele, porque ele assinava minhas cartas, né, de bolsista, né? Na minha bolsa de doutorado, parte foi do CNPq, a do mestrado foi da Fulbright, mas a do doutorado já foi do CNPq, né? Então eu procurei o Manuel da Frota Moreira e expliquei a situação. Eu precisava do emprego e os dois precisavam. Ele pegou o telefone e chamou o colega dele, que era Amadeu Cury, que era o reitor da Universidade de Brasília. E chamou pelo primeiro nome, contou umas duas piadas que eu não me lembro mais, mas se eu me lembrasse não contaria para vocês, porque não vale a pena, que era entre amigos, né? Aí eu vi que eu estava no céu, porque os caras se conheciam de 75. Então, no outro dia, que a própria Universidade de Brasília já tinha tirado, digamos assim, o interesse, né, porque eu já tinha contatado, né? Eu vim aqui e disse, não, vá lá que ele estava esperando. Eu cheguei aqui, os contatos já estavam para ser assinados, né? E depois, obviamente, que muitas coisas a gente trabalhou no sentido positivo, né? Tive a felicidade novamente de encontrar pessoas maravilhosas aqui, e a pessoa com quem eu fui trabalhar chamava-se João Bosco Renault Salomão. Foi uma também das experiências assim, mais positivas de uma fase da minha vida, né? Tornamos grandes amigos, né? E foi uma das pessoas mais inteligentes que eu já vi trabalhar com isso, né? João Bosco, naquela época, é um epidemiologista, para quem não sabe quem ele foi, que trabalhava com crescimento e desenvolvimento infantil, foi um dos mentores, fundadores, não sei bem até onde ele foi, mas ele teve uma grande influência no Instituto de Nutrição de Centro-América e Panamá, é o tal do INCAP. Naquela época que eu falei antes, né, de a gente salvar o mundo através da produção de alimentos, etc, 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 o MIT, a Organização Mundial de Saúde, a Organização Pan-Americana da Saúde,
tinham um instituto só para estudar problemas relacionados com a desnutrição infantil em toda a América Latina. E esse instituto era na Guatemala, chamava-se INCAP. Toda a geração, que hoje já está todo mundo aposentado, né? Mas a geração de nutricionistas socialmente envolvidos com o problema da desnutrição passaram pelo INCAP, ou gostariam de ter passado por lá. João Bosco foi uma dessas pessoas que montou. João Bosco era altamente demandado, e o que é que ele fazia? Quando ele não podia, que geralmente ele estava muito ocupado fazendo alguma coisa, eu era quem ia. Ninguém me convidava, mas quando me convidava dele, cheguei substituindo o João Bosco. E me tornei, obviamente, uma pessoa conhecida, não porque eu tivesse o que oferecer, mas porque eu andava com o nome dele gravado na minha testa. Este é o substituto de João Bosco Queiroz Salomão. Então foi por isso que eu fui entrando nos lugares do Brasil e de Brasília, né? Era convidado pelo MEC para fazer parte de comissões de credenciamento de curso de nutrição, de pós-graduação. Por quê? Porque João Bosco não podia, eu ia. Bom, como eu não decepcionava nessas tarefas, eu entregava do jeito que me pediam, quer dizer, óbvio que eu fui ocupando um espaço e construindo, obviamente, minha reputação. Quer dizer, não foi só o que ele me legou, mas o que ele me legou, eu soube utilizar e honrar a confiança dele, né? Bom, durante esse tempo, duas coisas, que esses outros programas, obviamente, já se diluíram, não dá para a gente perceber qual foi a influência dele e da Faculdade de Ciências da Saúde, do Departamento de Nutrição. Mas uma coisa que ficou patente foi a merenda escolar. Hoje é um programa educativo dentro de todas as escolas, né? E foi montado na administração de Bertoldo Grande de Arruda, pelo um médico gaúcho também que estava aqui na época, que era Alceu, esqueci o segundo nome dele, mas o primeiro nome dele era Alceu, ainda está vivo. E João Bosco era quem fazia a parte, digamos assim, teórica, os cálculos do que deveria ser, né, de quanto deveria representar, dos valores calóricos e aporte nutricional de um determinado tipo de merenda, né? Naquele tempo realmente era uma merenda que você comprava, tinha as licitações, então todo esse programa foi desenvolvido aqui, quer dizer, desenvolvido do ponto de vista da conceitualização, foi o INAM, mas obviamente que estava aqui. Então, o controle de qualidade também foi montado por João Bosco Queiroz Salomão, que era o controle de qualidade proteica naquela época, né? Então, com isso, o curso de nutrição da Universidade de Brasília, quando ele se constituiu, que tinha poucos cursos de nutrição, só para vocês terem uma ideia, era Recife, que é um dos pioneiros, o da Escola de Saúde Pública, o do SAPS, que depois virou o da UFRJ, né? Que é o mais antigo deles todo, ele e o do Nelson Ferreira, lá de Recife, são os três. Acho que não tinha mais, esse daqui deve ter sido o quarto ou o quinto, não mais do que isso. Hoje tem em todos os lugares, né? Mas naquela época era o quarto ou o quinto. Só que ele chegou já numa lógica, numa influência diferente. Ele já chegou como o curso de referência. Então a gente, embora fosse o mais novo, era o mais influente curso de nutrição do país. Por quê? Porque teve uma época de 50% a 70% de todos os controles de qualidade requeridos pelos editais lá do INAM eram feitos pela Universidade de Brasília. Uma parte feita pela USP de São Paulo, pelo Departamento de Farmácia, lá o Instituto de Farmácia, e outra parte feita no Rio Grande do Sul, pela professora Ruth, no Instituto de Tecnologia de Alimentos lá do Rio Grande do Sul. Não era um curso de nutrição, nem o da farmácia era curso de nutrição. Então a gente ganhou uma visibilidade, uma importância e uma influência que talvez os estudantes de nutrição de hoje não sabem, eu não sei se ainda existe, talvez essa subjetivamente, essa coisa atrelada à UNB, do curso de nutrição da UNB, né? Então, esse programa de alimentação da criança, da merenda escolar, quer dizer, o João Bosco Queiroz Salomão foi a pedra lapidar disso, estudinho, né? Embora o INAM e todas as outras estruturas é quem tenham tido o mérito, e realmente o mérito é deles, é um programa nacional, mas a influência foi nossa. Bom, esse foi o maior deles. Depois tivemos outro grande professor aqui, pediatra também, Davi Boyanovski, cujo filho é professor da
Hoje ele ainda está na ativa aqui do Departamento de Economia, não sei nem se ele sabe disso. Não sei nem como é o nome dele também, mas já me disseram que um dos filhos dele, o mais novo, é professor aqui. Mas o Davi Boianovski trabalhou aqui com João Bosco e, não interessa porque agora, depois a gente conta outras histórias, né? Na administração, acho que foi de Figueiredo, quando o ministro do Trabalho era Arnaldo Prieto, que era, eu acho que de Santa Catarina, conterrâneo dele lá de Criciúma, convidou para ser um dos assessores dele lá, eu não sei em que posição. Mas ele gostava também de inovações e fazer coisas diferentes. Ele já tinha criado um programa em Sobradinho que não sei se levantou o voo, que era as mães crecheiras, né? As mulheres precisavam. Ele tinha uma forte conotação social com o que fazia dentro da universidade. Essa era uma preocupação da época, né? Então, as mães crecheiras, eu não sei se ele trouxe de algum lugar do sul, né? Porque ele era uma pessoa bem... ou se foi ele que criou. Eu sei que, em algum tempo, ele influenciou esses programas das mães crecheiras, que era exatamente para as pessoas de baixa renda poder deixar os filhos com alguém que cuidasse dele como se foram os seus. Então, hoje tem com outro nome, eu não sei como é que chama, mas uma mãe se comprometia a cuidar de um lote de crianças para que as colegas dessa pudessem trabalhar. Ela estava trabalhando, recebia uma espécie de um dinheiro, um estipêndio, né? E recebia orientação técnica para cuidar de crianças. Então, era uma situação incrivelmente comprometida da Faculdade de Ciências da Saúde e da universidade, né? com o que a gente fazia, que era preparar estudantes, mas preparar estudantes para quê? Para lidar com o mundo. Né? Então, não tinha muito essa questão do que era ser um nutricionista, do que era ser um assistente social, do que era ser um médico, do que era ser um sanitarista. Você trabalha com quem precisa que você trabalhe, né? Fazendo o que a sua profissão lhe treinou, mas dentro do melhor para aquilo. Então, a visão e a inquietação de Davi Boianovski, né, também era contagiante. Ele é uma personalidade elétrica, né, agitada, né, e obviamente que essas personalidades sempre atraem para si resistências. Né. Quando eu cheguei aqui era o Minhocão, onde funcionavam os 3 departamentos: medicina geral e comunitária, medicina especializada e medicina complementar. Esses 3 departamentos formavam a faculdade de medicina, aliás, de ciência da saúde, mas era parte principalmente do curso de medicina. O curso de nutrição foi atrelado ao departamento de medicina geral e complementar, e o curso de enfermagem foi atrelado ao departamento de medicina complementar. Medicina geral e comunitária, desculpa, eu errei no nome. Depois trocamos, um passou para um, outro passou para o outro. Depois veio o curso de odontologia, que foi atrelado ao curso de medicina especializada. Só a partir da década de 80 é que a gente começou a criar os departamentos. E a partir da década de 90 é que houve a cisão entre as duas faculdades, né? No fim da década de 90, já no início de 2000, né? Da Faculdade de Medicina e a Faculdade de Ciências da Saúde. Né? Mas esse prédio daqui não existia em 1975. Ele foi criado, acho que 76, 77 ou 78, não me lembro bem a inauguração dele, mas foi na administração do quarto da esquerda para a direita ali, o professor Barbato, Daniel Barbato, foi quem empenhou-se em dar viabilidade ao projeto arquitetônico daqui. E, novamente, por uma questão de oportunidade, né, eu tive muita boa relação pessoal com Daniel Barbato, e as modificações e adaptações deste prédio, eu tive a oportunidade de trabalhar com ele. E quando ele, às vezes, estava sozinho aqui, eu quem estava por perto, e a gente trocava muita opinião de destinação, principalmente dos lugares, e determinado tipo de acabamento que era dado para uma coisa ou para outra. Tudo tinha que ser feito rápido, né? Então, eu tive a oportunidade, então, de alguma forma, influir na organização e disposição e destinação do prédio, em algum ponto. A partir de 79, 80, é que eu pude, de alguma forma, começar a me interessar por produção científica, por criação científica, por publicação. E aí já foi um pouquinho diferente, porque começou a
o declínio da nossa influência sobre a merenda escolar. Então, tudo aquilo que eu achei que eu ia trabalhar, que era qualidade proteica de alimentos, que eu tinha me preparado recentemente, eu fui obrigado a ir abandonando. Porque aí eu vi que a área de lactação, não sei, talvez por causa dos colegas, eu não sei dizer por que eu fui por ali naquele momento. Acho que foi uma visita de um dos colegas americanos que vieram trabalhar aqui na época, né? Teve vários fatores que eu já não me lembro mais o que me levou para ali, mas o fato é que eu fui para a área de lactação humana, né? Talvez até para aproveitar o meu cabedal de treinamento que eu tinha, de ter passado por, digamos assim, por essa área de produção de alimentos, ter me interessado por laticínios em algum ponto da minha carreira ainda, meus anos formativos por veterinária, né? Pelo fato de ter estudado endocrinologia, né? Bastante por causa do meu segundo projeto, né? Eu sei que essas coisas deixou muito fácil para mim para trabalhar com lactação humana. Em função disso, começamos um projeto naquela época que foi muito bem sucedido, graças ao empenho da professora Vera Lúcia Bezerra, que ainda é professora da pediatria, aqui da Faculdade de Medicina, mas ela trabalhava com a gente na nutrição. Então, no nosso primeiro projeto, eu comecei a me interessar por lactação humana, por composição do leite humano, por crescimento e desenvolvimento, por causa da influência do João Bosco, né? E o fato é que aos poucos a gente foi investigando e mexendo com assuntos que na época não interessava ainda aos países desenvolvidos em temas de pesquisa na área de nutrição. E por isso, por muita sorte também, novamente, intervenção divina, eu consegui algumas publicações, né, que me entusiasmaram para ir às próximas, até que, com a convivência com o pessoal da química, né, eu me interessei um pouco sobre problemas ambientais, né? E aí já foi nessa última fase, nesses últimos 15 anos, que aí eu comecei a me dedicar à ecotoxicologia, né, para estudar efeitos de substâncias tóxicas na cadeia alimentar, que novamente tem a ver com gravidez e com lactação. Então, por mais estranho que possa parecer onde eu estou com o que eu comecei, mas eles têm uma linha de união que às vezes é imperceptível para quem vê só os títulos das publicações e o fim, mas que na verdade eu nunca saí do trilho. Aquele passou por mato, por picadas e por túneis, né? Nunca foi uma estrada aberta, iluminada, foi sempre uma estrada um pouco sinuosa, comprida, né? E cheia de divisões e alterações, mas elas estão ligadas de alguma forma, elas partiram de um lugar e chegaram no outro. O Brasil passava uma situação política muito efervescente. Quer dizer, os partidos de esquerda, os movimentos de esquerda, os intelectuais de esquerda tinham uma influência muito grande sobre o país. Tanto é que a perseguição foi inclemente e bastante severa. Por quê? Porque eles tinham o que dizer e tinham influência. Hoje eu posso dizer qualquer besteira, não tem consequência nenhuma. Porque o intelectual e nada é a mesma coisa nos dias de hoje, né? Professor, o que importa o que um professor diga? Ninguém nem ouve, né? Mas naquela época não. Se você fosse um professor, fosse um intelectual, um jornalista, né? O que você dissesse tinha peso, o que você dissesse você ia pagar. Então, naquela época você tinha importância. Quer dizer, a polícia sabia onde eu dormia. Por quê? Porque eu era uma ameaça. Quer dizer, um presidente, um secretário de diretório estudantil, mas você tinha importância. Quer dizer, então, são coisas que você olha de um lado, mas a perspectiva... Por que você tinha importância? Porque você estava no limiar de transformações sociais. Hoje, não. Hoje a gente está organizando para pagar uma dívida de 1 trilhão de custos, de juros, etc. da dívida. Os militares estavam numa missão ainda dos resquícios da guerra, em plena Guerra Fria, e, obviamente, que os Estados Unidos não queriam ter uma Cuba no Brasil. Existia a possibilidade? Claro que existia. Hoje a gente acha que não, mas é porque você está muito longe, né? Mas naquela época existia. Tanto é que existia, né? Que foi armado
o golpe militar da época, né, que não deixa de não ser um golpe militar, né, que os militares odiavam quando falavam em golpe, eles preferiam que fosse a revolução. Né. Em retrospectiva, do ponto de vista do que eles fizeram para o Brasil, quer dizer, o ponto de vista que eu digo é administrativo. Não estou falando ideologicamente, não estou falando das perseguições, dos assassinatos e das torturas, mas nisso, se você relativizar, se é que a gente consegue relativizar, né? Quer dizer, não foi igual a da Argentina e não foi igual ao do Chile, que foram tiranias que não se alternaram, né? E com um registro muito mais perverso do que o daqui. Né? Mas aqui toda a maioria dessas pessoas que estão aposentadas hoje, né, se empregaram ainda com a ditadura. Né? Quer dizer, a ditadura sabia quem eu era. Eu não podia falar. Passei 7 anos aqui sem nenhuma promoção. Mas, até quando, em 1982, né, que aí mudou tudinho, a gente teve um refresco. Né? Mas, do ponto de vista do país, da universidade, eu acho que o que você me perguntou no início, tem gente querendo voltar à ditadura. Não, eu acho que o sentimento não é querer voltar à ditadura, o sentimento é querer voltar ao Brasil. E você passa por onde? Você passa por regimes autoritários? Eu não sei, porque eu não sou sociólogo nem nada, mas nesse regime, que quem está comprando os políticos são as empreiteiras, o grande capital, é muito difícil para você convencer uma pessoa que isso é uma democracia. Tanto é que não acontece nada. Por quê? Qual é a diferença que faz você mudar X ou Y no governo? Absolutamente nada. Você só vê as coisas piorar. Né? E alguém pode sair na rua, aqui no Brasil não, para caminhar não. Você vai para o shopping, mas para a rua você não vai com medo de ser assaltado. Então as pessoas têm medo disso, quer dizer, a tirania do dia a dia fez você esquecer o que foi uma tirania política de 40 anos atrás, onde o seu único cuidado era não fazer piada com quem vestia farda, né? Nem se meter nos caminhos do SNI, das Forças Armadas. Né? Hoje, quer dizer, com os meus 71 anos, né, para falar da ditadura de 40 anos atrás, né, tem que ser de uma forma relativa. Quer dizer, eu quero a ditadura? Não, mas eu sinto muita pena da situação que a gente está vivendo agora. Agora, o que é que a gente vai fazer? Eu não sei, eu não sou líder político, né? Só sei que as lideranças políticas não estão fazendo nada. A me aponte um líder sindical que tenha olhado para a situação do trabalhador de hoje em dia. Porque um indivíduo que dirige um ônibus, se ele dirigir um ônibus para o Senado, ele ganha 15 mil, se ele dirigir para qualquer outra coisa, ele não ganha nada. Quer dizer, não ganha nada comparado com o outro. Aí outro dia eu fui falar isso, aí me corrigiram. Não, no Senado não tem mais motorista, não tem mais ascensorista, que eles agora terceirizaram, mas o custo ficou o mesmo. Por quê? Porque eles são precarizados agora e as companhias que os empregam, que é como as daqui, né, chega 15, 20 anos depois, a gente tem o quê? 1/3 ou a metade dos nossos funcionários aqui são precarizados. Que história é essa? 5 formas de você trabalhar, e se você der sorte, passa num concurso, você passa a ter sangue azul, e o outro que vai trabalhar não vai ter nada na vida? É uma situação que me parece um pouco estranha, né? Quer dizer, essa situação há 50 anos atrás, você não tinha, todo mundo era CLT. E ninguém se preocupava em querer ser estatutário. Então, se você me trouxer a situação da ditadura, não da ditadura da tortura, se você me trouxer, e aí eu prefiro não falar de ditadura, prefiro falar em estratocracia, quer dizer, um extrato da sociedade que, de certa forma, tem um controle mais sobre o poder. Cuba é uma estratocracia, o Partido Comunista que manda lá. A Coreia foi uma estratocracia até pouco tempo. Tem eleições lá agora e tem vários partidos, mas a China não tem, o país mais próspero do planeta, com 12% de taxa de crescimento. Então, se a gente for falar de ditadura, do que é ditadura, do que é democracia, a história tem que tomar outra conotação. Se a gente for falar do que é tortura, do que é perseguição ao direito dos outros, quer dizer, aí ninguém quer aquilo. Como ninguém quer as ditaduras que existem hoje no Oriente Médio. Mas nem por isso você vê nenhum protesto contra a Arábia Saudita, contra esse lugar onde as mulheres não podem descobrir o rosto. Que história é essa? Você vê algum movimento feminista querendo a igualdade das mulheres? Não. Então deixou de existir essa preocupação. Então, como deixou, estou perorando lá para o Oriente Médio, não me interessa não, vamos voltar para cá. Como deixou de existir compromisso com
com as lideranças sindicais, com os trabalhadores aqui dentro do Brasil. Quer dizer, eu estava vendo agora a comemoração de uma greve de quê? De 3 meses. Greve de quê? Não alterou em nada. Absolutamente em nada. E quem pode fazer greve? Só o funcionário público. Um motorista só pode fazer a greve de um dia. Os bancários podem fazer a greve de mais de um dia. Por quê? Porque todo mundo faz o banco de casa. Mas se fechasse não podia fazer tanto tempo. Alguém tem que chegar em algum lugar. Então, pessoas estão tendo privilégios extraordinários, né? Que eu acho que isso que a gente devia falar. Em vez de se a gente quer voltar à ditadura ou não, isso aqui é maniqueísta, secundário e não promove o bom debate, porque ninguém de sã consciência vai dizer, não, eu prefiro viver num regime de ditadura a viver no regime. Que história é essa? Só que você hoje não pode dizer que você vive no regime livre. Por quê? Porque não importa quem você eleja, não será seu representante. Tanto é que a gente está vendo. Quer dizer, você é capaz de apoiar algum político hoje, de ir para lá, só se você estiver insana, de sair daqui e levantar um apoio a algum político. Você não sabe o que está desse cara, como é que eles foram eleitos. Quer dizer, os partidos ditos de esquerda, quer dizer, atolados até o pé do cabelo, como se diz, né, com esses escândalos, e uma coisa horrível. Né? Então, como é que a gente pode falar de ditadura? A gente pode sim falar sobre direitos humanos, sobre tortura, né? E sobre abjeções sociais de regime. Isso a gente pode. Agora, tipos de governança, tipos de governo, fica um pouco difícil. Então, se você perguntar a qualquer pessoa na rua, pessoa simples, né? A consideração que ele tem pela forma como você diz que é um governo, se é democracia ou não, faz pouca diferença para ele. Porque se você entrar numa favela, você pode não sair viva. E ter armas e usar armas é proibido. É proibido para quê? Proibido para você. Você não pode carregar uma arma que você vai ser presa. A polícia vem, né, e lhe bota na cadeia. E você vai ter que gastar uma nota. Mas um bandido ele pode andar armado. E compra onde ele quiser. E não compra nenhuma arma feita em casa, não. É Glock. Vê aí as armas que saem aí, que encontra na casa das pessoas. Arma que nem a polícia tem, nem o exército tem. Que história é essa? Então você vive num país que você tem vários sistemas dentro de um só. Se você for obedecer à lei, a coisa está complicada. Tem muita lei para você obedecer. Se você transgredir, está livre. Né? Por que a gente tem uma maior quilometragem de costas, de praias? Tem o povo, do ponto de vista pessoal, mais solícito, alegre, sem preconceito, sem nada, e tem a menor taxa de turismo, porque não tem segurança. Quer dizer, uma coisa é lhe encontrar na rua, e outra coisa é vir à rua e não lhe encontrar. Né? E a gente não discute isso, a gente discute a propaganda, a venda de sabonete, pátria educadora, cidade solidária, está aí, Brasília, cidade solidária. Para que gastar tanto dinheiro com essas bobeiras, essas porcarias que não mudam nada do dia a dia? O que interessa é você ter uma escola. Quem bota os filhos na escola pública? Quem não tem dinheiro para botar em escola particular? Vá na escola pública e veja uma professora de lá e pergunta onde é o filho dela está. Está na escola particular, mas ele é professor da escola pública. Vá na Secretaria de Saúde e pegue um funcionário da Secretaria de Saúde, pergunte se ele tem plano de saúde ou não. Ele tem plano de saúde, por que ele não vai para o hospital dele lá? Estas perguntas a gente não está fazendo, a juventude não está fazendo, os estudantes da Faculdade de Ciências de Saúde não fazem, os da outras também não fazem. Então eu não posso achar que as coisas podem mudar. Vocês não perguntaram o que está errado, está tudo certo. Então se está tudo certo vai continuar como está. Não é isso mesmo? Então dá a impressão que é nostalgia de velho, ideias malucas de quem está esclerosado, né? Mas me parece que a gente não tem um discurso dialético para a gente pôr diante da juventude, da sociedade, que contesta, né? Que faça a gente querer alcançar o conforto e os bens materiais, sem necessariamente ter que abdicar das suas prerrogativas individuais de liberdade, de ir, vir, ler, etc. Né? Quer dizer, ninguém proibiu, quando estava naquela época, você não podia ler determinado tipo de literatura, mas você encontrava como ler. O interessante é que eu nunca parei de ler.
Por que a ditadura nunca me impediu de ler quem eu queria? Porque eu sabia onde estava a leitura, sabia com quem conversar. Eles podiam parar tudo, menos isso. Foi a grande bobeira. Você pergunta, o que eles fizeram de maluquice? Isso daí, pô. Se eles tivessem se concentrado, como a Coreia se concentrou, como a China se concentrou, como outros países se concentraram no progresso econômico da sociedade, as coisas cairiam no seu lugar. Mas ele não, o negócio deles era com a ideologia. Né? Você não pode pensar. Como você não pode pensar? Ninguém pode proibir ninguém de pensar. Então, hoje eu já vejo o período da época que eu chamo dos militares, eu vejo sob duas formas. Né? Eu vejo sob a forma da reestruturação do Estado, né? Que houve uma reestruturação do Estado, e vejo a forma do primeiro tipo de entreguismo, que o Geisel quis depois sair na contramão e terminou não vingando. Né? Que o Geisel quis trazer uma política nacionalista dentro dos militares, né? E obviamente que já foi o último governo, veio do Figueiredo e aí as coisas se acabaram. Né? Mas em termos de entreguismo, quem entregou mais o país? Foram os militares ou os governos de esquerda? Eu tenho a impressão que foram os governos de esquerda. Né? Tanto Fernando Henrique Cardoso quanto Luiz Inácio Lula da Silva disseram, né? Esqueçam o que eu falei. Um que falou que foi o outro, e o outro que eu escrevi, que foi Fernando Henrique. Vocês viram, vocês são testemunhas aí da história agora, né? Esqueçam o que eu falei, isso era bravata de antigamente. Esqueçam o que eu escrevi, isso não vale de nada. Como você é um professor universitário, não vale de nada. Você é um líder sindical e você entrou e não fez nada pelos trabalhadores. Lula fez mais por mim do que fez pelos trabalhadores. Né? Se eu fosse um office boy como eu comecei, eu estaria... Não posso usar a palavra aqui com você, mas estaria numa situação muito difícil. Porque trabalhar nesse país ficou muito mais difícil de você fazer ascensão social do que naquela época. Né? Eu fiz a ascensão social, mas com a ajuda de muita gente. Né? Então, outra coisa que talvez fica difícil para mim, né? Porque quando você está num lugar, por exemplo, se eu tivesse numa situação social onde minha trajetória pudesse ser estável, talvez o meu discurso fosse diferente. Mas eu fiz várias transições sociais. Né? Quer dizer, eu saí de trabalhador para estudante, para intelectual, funcionário público. Né? Quer dizer, de todas essas situações, a melhor é agora. Aposentadoria integral. Né? Mas a custa de quê? A custa da massa abjeta de pessoas que não têm, porque a Previdência está estourada, então vamos botar CPMF para salvar a Previdência, sei lá o que, não vai salvar nada. Todo isso, o dinheiro que a gente economiza no país é transferido para poder a gente pagar os serviços de dívidas, né? Que foi feito para quê? Para sustentar a classe média, o nosso padrão de vida, porque o de baixo é do assistencialismo. Quer dizer, tem 2 milhões de pessoas querendo entrar no vestibular, né? 2 ou 5, não sei quanto é. Né? Quer dizer, se isso representar as pessoas que fazem 18 anos, não representam. Né? Mas quem chega aos 18 anos que não tem o primeiro emprego? Quando é que ele chega numa recessão dessa? Quando é que ele vai arranjar o primeiro emprego? Ninguém sabe. Mas você tem necessidades de hoje. Quer dizer, quem chega aos 18 anos tem necessidade de casar, tem necessidade de programar sua vida, tem necessidade de trabalhar. Se você não tem um emprego, você furtou a juventude de alguém. Então, o seu primeiro compromisso é com essa juventude. Quem é o deputado que faz esse discurso? Para criar o primeiro emprego para você que tem 18 anos, que acabou de entrar na maioridade e necessariamente não quer estudar. E seria bom se todo mundo quisesse estudar como a gente. Mas eu não quis estudar, eu quis fugir daquela situação. Mas eu gostava de estudar. Então, o estudo foi a minha saída da mina. Mas se eu quisesse trabalhar, eu não podia. Não podia ter direito a uma vida digna. Se eu quisesse simplesmente ter uma vida simples, por que todo mundo tem que ser intelectual? Pensar, sofrer e ter problemas existenciais. A vida é para a gente ser feliz. Né? Então, se eu for feliz como eu sou, tudo bem. Se não for uma baita de um desperdício na minha vida. Né? Eu acho que eu não desperdicei, não, mas estou dizendo retoricamente. Né?
Mas eu acho que as coisas principais, né, que a gente devia estar focando para a sociedade, né, não está. Quer dizer, então essa é hoje, se você me perguntar quais são as suas preocupações de hoje. Bom, minha preocupação de hoje era ver se eu conseguia entender a realidade ou se a realidade conseguia se entender, porque a gente está caminhando para o oblívio, né? Que diabo é isso, pô? Você não tem que pensar no dia da manhã, você não tem que pensar em trabalhar. Você não precisa de um emprego. Como é que você acha que o alimento vai chegar? Quer dizer, com 8 bilhões no planeta, você acha que isso vai crescer e todo mundo tem um carro e gastar sem acabar com o planeta? Então, hoje tem outras conotações hoje, do ponto de vista ideológico, né? Que aquela que a gente começou o programa, de Marx, disso aqui, já é segundo plano. Isso pode mais voltar ao marxismo. Isso é uma filosofia do século XVIII para o XIX. Teve grande impacto sobre o século XX, mas o nosso problema de hoje é existir, é não destruir o planeta, salvar as relações, redefinir o que é a felicidade humana e a realização pessoal. Entendeu? Seja ela do plano místico ou simplesmente do plano filosófico, mas a gente precisa redefinir esses valores. Né? E agora que eu acho que seria um momento interessante para a juventude se preocupar. Como é que a gente pode redefinir as nossas relações sem ser tão explorativas? Porque para que exista riqueza, você tem que ter pobreza. Você não pode acumular um sem tirar um do outro. Né? Então, onde é que está o equilíbrio? Onde é que a gente pode fazer que as forças produtivas de cada um de nós, né, sejam, digamos assim, estimuladas a ocorrer de uma forma menos supressora da existência do próximo? Né? Quer dizer, são saídas. O marxismo oferece isso? Não. Ele oferece a luta de classes, a contradição de quem tem e de quem produz e quem acumula para isso, mas a gente não pode pensar só nisso. Então, hoje, se eu fosse redefinir minha situação ideológica, não era necessariamente para resgatar marxismo e leninismo, mas era para ter nas bases da dialética, né, uma forma de pensar o futuro. Você não pode desprezar tudo. Né? O sistema capitalista é só um sistema de dinheiro. Ele não pode ser uma filosofia. O capitalismo não é uma filosofia para você viver. É apenas para você trocar mercadoria. Eu preciso de um copo d'água. Mas eu moro numa região que não tem água, só tem... porque não chove. Mas eu posso fazer uma placa elétrica que pode acumular energia. Então eu vou trocar água por energia. Então, como é que eu faço isso? Bom, a gente pode fazer através de dinheiro. Um copo d'água vai fazer tanto. E 10 kW de energia vai fazer tanto. Então eu troco com você. Para mim é isso. Não é uma filosofia. Capitalismo não é uma filosofia de vida. Né? É um sistema para ajudar a produção. Então, se você me perguntar sobre o capitalismo, né, eu também lhe digo, olha, foi uma das grandes invenções do crescimento do que a gente chama da modernidade. Né? Sem ele a gente não teria chegado aqui. Né? Mas é uma forma de vida para ditar como você vai viver? Não. Da mesma forma que a outra não era. Então a gente tem que encontrar uma coexistência. Tanto é que o chinês não me deixa mentir. Né? Lá o nome do país é Partido Comunista Chinês, é quem manda lá, mas não tem nada comunista lá. Tudo é capitalista. Né? Por quê? Porque o capitalismo não é uma filosofia, é um sistema de trocas. Eles vieram a entender isso. Né? E a gente aqui fica sem entender nada. Né? Por quê? Por causa da ignorância. Né? A questão do emérito é um reconhecimento, né, que todas as universidades do mundo têm em função das pessoas que se aposentam, né, e que de alguma forma contribuíram com a instituição ou com a ciência, ou com o ensino. Né. Mas eu vejo que a forma da concessão do título, eu vejo como uma avenida de duas mãos. Quer dizer, ela é importante para quem recebe, porque é um reconhecimento que você tem, né? E é importante para a instituição que outorga, porque dependendo de quem ela escolhe, de quem ela escolhe para aquilo, né? Quer dizer, dá um certo prestígio a ela também, né? Quer dizer, ela tem pessoas que tiveram a realização além da sala de aula. A sala de aula já seria importante, mas no meu caso eu quero pensar que eu fui além da sala de aula. Ou pelo menos ou por circunstâncias ou coincidências, né? Mas a gente fez um trabalho um pouco maior do que a sala de aula. Né? Tanto é que as citações, né, que a gente tem, né, desses trabalhos de ambiente, né, já são
como é que eu diria, já são notáveis, né? Já tem uma repercussão no mundo, né? Dependendo das palavras-chave que a gente usa, a Universidade Brasileira já é notada nessa rede de informações e citações, né? Então, para mim foi uma grande satisfação ter esse reconhecimento, né? E espero que tenha sido em vão, né? É importante, né, que você faça o seu trabalho de uma forma construtiva, né? E pensando que ele pode sempre melhorar, que aquele não é o suficiente, né? Isso aí vai lhe trazer uma satisfação, porque a vida, de certa forma, é uma ilusão, mas a gente precisa se iludir bem, né? E nessa ilusão a gente precisa criar outras ilusões bonitas, né? Mas não tem fórmula, não, né? Mas eu acho que a sinceridade do seu coração e a sua integridade de sentimentos, né, no que você faz e a quem você ama, né? Esse é que é o importante, que o importante é você ser feliz, né? Não interessa você ir à Lua, se você for à Lua sozinho e infeliz, não adianta de nada, né? Mas se você pensar que você pode ir à Lua, né, e ser feliz e fazer alguém feliz, aí já é alguma coisa, né? Mas perseverança, né, e responsabilidade, né? Essas são as palavras-chave para a juventude, né?